Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, Jesus, Ele tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, aluno, professor, superintendente, todos aqueles que amam estudar a Palavra de Deus, mais alguns comentários. Eu sou o professor Márcio. Nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Já convido a você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, que eu tenho certeza que este canal será um canal de bênção para você. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 5 da classe de juvenis, que tem como tema Ame a Deus e também ame ao próximo. O texto principal dessa lição está em João, capítulo 15, versículo 12, que diz: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Palavras do Senhor Jesus, o nosso maior exemplo de doação em amor ao próximo. Jesus Cristo, Ele entregou a sua própria vida por amor a mim e por amor a você na cruz do Calvário. Estas palavras são as palavras de Jesus, o homem que pregou, testemunhou e cumpriu aquilo que falou. Ele provou para a humanidade aquilo que ele prometeu e aquilo que ele falou. Jesus é o nosso maior exemplo de doação em amor. Continuando aqui a nossa lição, a leitura bíblica em classe está em Marcos, capítulo 12, versículo 28, até o versículo 34. Nessa lição aqui nós temos aqui 4 pontos que nós abordaremos melhor aqui para os irmãos. O primeiro ponto vai tratar sobre Jesus e a lei de Deus. Como Jesus, então, ele se comportou com relação à lei de Deus? Como foi que Jesus ele cumpriu ou deixou de cumprir a lei? Isso nós veremos um pouco mais aqui, porque há muitos questionamentos com relação a isso. Continuando aqui, no Antigo Testamento, por causa do pecado, o homem apenas podia se relacionar com Deus por meio da lei. Sem ela, os homens logo começavam a fazer coisas erradas e a pecar ainda mais. Então nós vemos aqui, em primeiro momento, pela revista, pela nossa lição, que a lei ela era boa. A lei ela tinha uma função de aproximar o homem de Deus. Tinha essa função de colocar novamente esse relacionamento do homem para com Deus. Mas vamos continuar aqui para saber o que Jesus falou e como Jesus se comportou com relação a esta lei. Então, o povo procurava seguir a lei, muitas vezes, em seus menores detalhes. Segundo Paulo, a lei conduziu o homem em segurança até que Cristo finalmente viesse à terra para cumprir o seu propósito de salvar a humanidade e permitir que ela pudesse novamente ter acesso ao Pai. Então a lei ela serviu para conduzir toda a humanidade a Cristo. A lei ela serviu para colocar novamente a humanidade com nesta direção, até que Cristo viesse. Quando Cristo veio, Cristo cumpre de maneira completa esta lei. Cristo ele cumpre de maneira completa todos os aspectos da lei. Jesus Cristo, ele veio para que, através dele, eu e você pudessem ser salvos. Através da fé em Jesus, nós pudéssemos ser salvos. Ao ponto que Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que Cristo é o fim da lei. Em Cristo nós cumprimos todas as coisas, através do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e pela nossa fé em Cristo, nós conseguimos então cumprir esta lei de Deus, cumprir esta lei do Antigo Testamento. Irmão Márcio, explica melhor, detalhe melhor esse assunto, nós conversaremos melhor sobre isso, tá bom? Até Cristo, os homens viviam em dependência total da lei para poderem se relacionar com Deus. Antes de Cristo, os homens tinham que, por obrigação, cumprir todos os aspectos da lei para que eles pudessem, então, se aproximar de Deus. Então, o que aconteceu? Aconteceu que
estes homens estavam então colocando os seus cumprimentos, cumprindo esta lei, sem mais com amor no coração, sem mais com a intenção verdadeira de servir ao Deus Criador dos céus e da terra. Esses homens estavam cumprindo a lei porque era um fardo, já estava se sentindo pesado com todas as obrigatoriedades da lei. A nação de Israel, ela estava num ponto em que elas cumpriam com todas as ordenanças de Deus, simplesmente porque era obrigação. E Deus não queria isso. Deus queria que eles cumprissem a vontade de Deus mediante a sua voluntariedade, com a intenção correta. Por isto que Jesus Cristo veio como o nosso Salvador, para que, por amor a Ele, por amor ao seu exemplo, por amor a Ele e o que Ele tem feito por nós possamos então, pela nossa voluntariedade, observar para os seus atos e então assim cumprir toda a vontade de Deus. Quando nós vemos a palavra lei, ela significa vontade, não significa apenas alguns aspectos da lei, mas toda a vontade de Deus para que o homem possa ser salvo. Como nós podemos fazer então para ser salvo? Precisamos então cumprir a lei ou exercer a nossa fé em Jesus Cristo? A resposta é exercer a nossa fé em Jesus Cristo, porque em Cristo nós então ampliaremos o nosso entendimento através do Espírito Santo para que nós possamos então cumprir a verdadeira lei de Deus, a verdadeira vontade de Deus. Tá bom? Continuando aqui a nossa lição, segundo ponto, o amor de Deus. Certa vez, um escriba perguntou a Jesus qual é o primeiro de todos os mandamentos. Em síntese, a resposta foi amar a Deus, conforme Marcos 12, 28. Mas você já parou para pensar o que realmente é amar a Deus? Como nós então podemos então pensar de maneira completa como é então amar a Deus? Amar a Deus, a Bíblia Sagrada nos dá uma indicação em Mateus capítulo 6, versículo 33, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus, buscar o reino de Deus sobre todas as coisas, colocar o reino de Deus em primeiro lugar em nossa vida, para que as outras coisas possam ser acrescentadas. Não porque pelo nosso mérito, mas porque o nosso amor e dedicação ao Deus que nos criou está sendo colocada, esta ação está sendo colocada em prática. Quando nós amamos a Deus em primeiro lugar, Deus nos abençoa nas regiões espirituais e também nas regiões terrenas. Deus ele abre as portas dos céus para poder nos abençoar. Quero lembrar aos irmãos que as bênçãos espirituais ou as bênçãos terrenas não quer dizer apenas as bênçãos financeiras, mas a verdadeira bênção que nós recebemos de Deus é a paz de Deus e é a prosperidade espiritual, de conhecer mais o Senhor. Jesus, ele pode nos abençoar terrenamente, fisicamente, com bens financeiros, com bens aqui da terra ou financeiramente. Mas isto não é o objetivo principal. O objetivo principal é que nós buscássemos, que nós possamos buscar a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas. Assim, o amor de Deus vai se agigantar em nossa vida e nós então buscaremos a Ele com maior alegria. Como mandamento, segundo parágrafo do segundo ponto, como mandamento, essa ação não é a simples opção, mas uma ordem. No entanto, podemos pensar como amar em decorrência de uma ordem. Não dá para acordar pela manhã e simplesmente ligar o botão do amor. É verdade. Por isto que Jesus ele entregou a sua vida com nós. Por isso que Cristo entregou a sua vida por nós, para que nós possamos então ver o amor de Cristo e através deste amor nós continuar a seguir a Ele ao ponto de entregar também a nossa própria vida por amor a Jesus Cristo, por amor a Cristo. Continuando aqui, o terceiro parágrafo desta lição, do segundo ponto, diz: mas veja bem, amar a Deus envolve também a renúncia de nossas vontades e desejos
e dos atos que não agradam ao Pai. Lucas 14, 33. Com certeza, amar a Deus também envolve, meus queridos irmãos, a nossa renúncia pessoal, as nossas vontades pessoais. A nossa vontade tem que estar alinhada com a vontade de Deus. E como nós podemos descobrir isso? Através da oração, através da intimidade, através da nossa comunhão com o Espírito Santo. Ele nos ensinará todas as coisas. Ele nos conduzirá a fazer a vontade do Pai. Meus queridos, isto é muito importante. É necessário nós renunciarmos os nossos desejos carnais, os nossos desejos que não agradam ao Senhor. Por isto é que o Espírito Santo, ele habita no nosso ser, para que nós possamos então ser conduzidos por ele para fazer a perfeita, para então estar cumprindo a perfeita lei do nosso Senhor Jesus Cristo. O terceiro ponto vai tratar o seguinte: o amor ao próximo. Em continuação à pergunta do escriba, Jesus continuou: e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É importante, meus queridos, ler a leitura bíblica em classe, porque aqui nós estamos pautados, estes pontos estão pautados em toda a leitura bíblica em classe. Aqui, continuando aqui, Jesus fala o seguinte, que além de o escriba chega para Jesus e pergunta para ele, qual é o maior mandamento da lei? Jesus fala: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, continuação, amar ao próximo como a ti mesmo. Não é algo que fazemos que é uma coisa simples, mas Jesus, ele está aí a todo momento nos ensinando. E como nós podemos então amar ao próximo como a nós mesmos? É simples. Aquilo que nós não desejamos fazer conosco, nós não devemos fazer com o nosso próximo. Aquilo que nós não fazemos em nossas vidas, nós não devemos fazer com o nosso próximo. A intimidade, a empatia, melhor dizendo, que nós devemos ter com o próximo, é esta maneira de se colocar no lugar do próximo e entender as necessidades do outro. Amar o próximo é fazer com que aquilo que nós não queremos de mal em nossa vida, nós não também devemos desejar ou fazer ao próximo. Isto é o que Jesus colocou aqui. Segundo parágrafo desse segundo ponto diz: o que fica evidente nesta fala de Cristo é que o que deve nos mover é o amor. Com certeza, quando nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, nós não desejamos o mal para o próximo. Em nenhum momento nós fazemos coisas ruins para o próximo. Nós estamos sempre atentos às necessidades do próximo. Quando nós amamos o nosso semelhante, quando nós amamos o nosso próximo, isto faz com que nós nos movamos voluntariamente para agir em favor, em fazer o bem para o próximo. É isto que Jesus quis falar aqui nesta fala. Quarto ponto dessa lição vai dizer o seguinte: um grande desafio, amar como Cristo nos amou. Este quarto ponto é o ponto-chave para que nós possamos aqui extrair uma lição, extrair um exemplo e uma lição para as nossas vidas. É um desafio amar como Cristo amou. Será que nós temos coragem de entregar a nossa própria vida por causa de um ato, em favor de um irmão, em favor de um semelhante? Será que nós estamos dispostos a lutar com todas as nossas forças para que o irmão não sofra, para que o irmão não passe por um período ruim? Se amar o nosso próximo como nós mesmos já é um grande desafio, imagine a excelência requisitada por Jesus ao afirmar que devemos amar as pessoas com a mesma intensidade que ele nos amou, conforme João 15, 12. É um desafio muito grande. Jesus, ele nos provou com todas as letras, com todos os exemplos, que ele nos amou com amor incondicional. Ele nos amou com amor que não tem como medir. Jesus, ele foi o nosso maior exemplo de doação ao próximo. Por ele, pelo sangue dele, nós estamos aqui hoje. Por amor a Cristo, por amor à humanidade que Cristo nos deu, nós temos então a oportunidade de nos aproximar de Deus, e isto é o grande milagre que Jesus fez por nós. Hoje, tanto se fala em amar, mas será que a concepção das pessoas acerca deste sentimento está correta?
Amar é, antes de tudo, doar-se. E foi isso que Cristo fez. Ele amou tanto que se doou de todas as formas possíveis para que nós tivéssemos vida. Ele não quis saber se nós aceitaríamos ou não, apenas caminhou em direção ao Calvário e optou por morrer em nosso lugar, conforme João 19:17. Jesus não quis saber se nós aceitaríamos ou não o seu sacrifício na cruz do Calvário. Jesus ele não pensou se nós iríamos rejeitar ou não este sacrifício na cruz do Calvário. Jesus apenas ele caminhou para o Calvário. Jesus apenas ele cumpriu o seu propósito. Jesus apenas, por amor a cada um de nós, mesmo sabendo que nem todos iriam aceitar o seu sacrifício, nem todos iriam crer nele como Filho de Deus, ele foi, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, todos nós, e com muito amor no seu coração, ainda hoje, o Espírito Santo ainda intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo ainda nos ensina, nos conduz, para que nós possamos, então, crer em Jesus Cristo como Filho de Deus e, através da nossa fé, conseguir alcançar os portais celestiais, os céus de glória. É importante amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo sobre todas as coisas, ter renúncia, renunciar a nós mesmos para seguir a Cristo e demonstrar este amor pelo nosso Senhor através da fé. Que isto sirva de lição para nós, meus queridos irmãos. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi um sacrifício imensurável, que nós não podemos medir. Mas Ele quer que nós olhemos para a cruz e possamos, então, através deste exemplo, continuar a amar a Deus sobre tudo que existe aqui na terra e fazer o bem ao nosso semelhante em qualquer circunstância, tá bom? Fiquem todos na paz, até a próxima aula. A próxima aula nós veremos aqui sobre um assunto interessante que é a crucificação de Jesus e a lição número 7 é a sua ressurreição. Meus queridos, essa aula está interessante, fiquem conosco, tá? Eu quero que você seja abençoado com essas lições e que Jesus possa continuar abençoando você e toda a sua casa e a sua família, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se Cristo, o nosso Senhor Jesus, nos permitir.